O novo líder da Síria, o Ahmad al-Shara, fez sua primeira visita à Rússia na quarta-feira. Bom, agora por que isso é tão importante? Gente, porque foi a ofensiva rebelde liderada por ele que no ano passado tirou do poder o Bashar al-Assad, que era um grande aliado da Rússia. E vocês lembram para onde o Assad fugiu? Isso mesmo, você acertou, para a Rússia. Foi Putin que deu asilo a ele. Ou seja, meus amigos, Putin recebeu no Kremlin o homem que derrubou seu antigo aliado, e a reunião foi cheia de formalidades. Putin elogiou os laços históricos entre os dois países e disse que espera que eles se expandam. Gente, o que temos aqui é pragmatismo puro, tá? Dos dois lados, né? Para a Rússia, é essencial manter suas bases militares na Síria, a base aérea e a base naval, que são as únicas que eles têm fora do território da antiga União Soviética e que são fundamentais para a presença militar russa no Mediterrâneo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que o futuro dessas bases estava na pauta da conversa. Agora, para o novo governo da Síria, manter os laços com a Rússia é importante para reconstruir o país, que foi devastado pela guerra, e também para diversificar sua política externa. O próprio al-Shara, que em uma entrevista recente disse que vai usar todos os meios legais disponíveis para exigir o julgamento de Assad, foi bem diplomático no encontro com Putin. Ele falou da longa relação histórica e dos interesses comuns e disse que a Síria ainda depende da produção e da experiência russa, principalmente na área de energia. E concluiu dizendo que eles estão tentando restaurar e definir de uma nova maneira a natureza dessa relação. Gente, a geopolítica de forma mais crua. Mesmo tendo estado em lados opostos na Guerra Civil Síria, o novo governo de Damasco e o Kremlin agora veem que precisam um do outro para garantir seus interesses. E o Putin, que deu asilo ao ditador deposto, agora estende o tapete vermelho para o homem que o derrubou. Agora, a gente indo para a Ásia Central, a tensão na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, que explodiu no fim de semana, parece que deu uma pequena trégua. Hoje, o governador do Paquistão anunciou que os dois países concordaram com um cessar-fogo temporário de 48 horas. Isso veio depois de ataques aéreos e combates em terra que mataram mais de uma dúzia de civis e representaram a pior crise entre os dois vizinhos desde que o Talibã retornou ao poder em Cabul em 2021. O comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão diz que, durante essas 48 horas, os dois lados vão fazer esforços sinceros através de um diálogo construtivo para encontrar uma solução positiva para essa questão complexa, mas solucionável. E eles ainda acrescentaram que a trégua foi acertada a pedido do governo do Talibã afegão. Mas, como sempre na diplomacia, né, a versão do outro lado é um pouquinho diferente. O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse que o cessar-fogo foi resultado do pedido e da insistência do lado paquistanês. E ele deixou um recado. Cabul vai ordenar que suas forças observem o cessar-fogo, desde que o outro lado não cometa nenhuma agressão. A gente precisa lembrar que essa briga toda começou porque o Paquistão exige que o Talibã tome uma atitude contra os militantes que, segundo Islamabad, usam o Afeganistão como base para atacar o Paquistão. O Talibã nega e acusa o Paquistão de espalhar desinformação e de abrigar militantes do Estado Islâmico para desestabilizar o Afeganistão. Bom, gente, enquanto uma fronteira tenta se acalmar, em outra, na Península Coreana, um gesto simbólico tenta quebrar o gelo. A Coreia do Sul anunciou hoje que retomou um projeto de escavação para encontrar os restos mortais de soldados mortos na Guerra da Coreia. O local é o cume da Colina do Cavalo Branco, um campo de batalha histórico que fica dentro da Zona Desmilitarizada, a DMZ. O Ministério da Defesa sul-coreano disse que a medida faz parte dos esforços para aliviar as tensões militares com a Coreia do Norte. Veja o que eles disseram, abre aspas. Este é um esforço para devolver os restos mortais dos soldados mortos na Guerra da Coreia para suas famílias, e é uma medida prática para transformar a DMZ em uma zona de paz. Fecha aspas. Bom, gente, esse tipo de projeto não é novo, tá? Em 2018, as duas Coreias tinham concordado em fazer uma busca conjunta em outro local, o cume da Ponta de Flecha. Mas depois que a cúpula entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un fracassou, em 2019, a Coreia do Norte se recusou a participar. A Coreia do Sul continuou o trabalho sozinha e encontrou os restos mortais de 424 soldados. Agora eles retomam o projeto na Colina do Cavalo Branco, que tinha sido suspenso em 2022, quando as relações pioraram de novo. Bom, meus amigos, não podemos deixar de falar do Sudão, tá? Porque a situação na cidade sitiada de El Fasher foi declarada como inabitável. Novos dados, baseados em entrevistas com quase 900 pessoas que conseguiram fugir da cidade, acabam pintando um quadro apocalíptico.
Mais de 90% dos entrevistados disseram que suas casas foram destruídas, danificadas ou saqueadas. Um quarto das famílias tinha perdido um parente nos últimos 3 meses. E os exames de saúde feitos nos que conseguiram escapar mostram níveis agudos e generalizados de desnutrição. 3/4 dos que fugiram disseram que nunca ou raramente tinham comida por causa do cerco. Metade disse que nunca ou raramente tinha acesso à água. Gente, a cidade, que tem 250 mil pessoas presas, está cercada há 549 dias pelos combatentes do grupo paramilitar RSF, que impedem a entrada de qualquer ajuda humanitária. O diretor executivo da ONG Med Global, que coordenou as entrevistas, o Joseph Bilivier, resumiu a situação assim, abre aspas: o cerco de 500 dias a El Fasher empurrou seus habitantes ao limite da sobrevivência. Em El Fasher, eu sinto o cheiro da morte e não da vida e da esperança. Fecha aspas. Na semana passada, chegamos a comentar em um vídeo aqui no canal sobre um ataque da RSF a um abrigo para deslocados que matou pelo menos 57 pessoas, incluindo 22 mulheres e 17 crianças. A esperança de que o cerco pudesse acabar, gente, surgiu no mês passado depois que um conselheiro do Trump disse ter conseguido um acordo com os Emirados Árabes Unidos, que são acusados de apoiar a RSF, tá? Mas parece que essa esperança desmoronou. Em vez de afrouxar, a RSF apertou ainda mais o cerco, construindo barreiras de terra que tornam a fuga ainda mais difícil. Bom, gente, enquanto isso, na América, Trump avisou sem meias palavras que pode cortar a ajuda financeira para a Argentina se o seu aliado, o Milei, perder as eleições legislativas que acontecem esse mês. Uma campanha eleitoral dessa não tem preço, né? Veja o que ele disse enquanto Milei visitava a Casa Branca, abre aspas: se ele perder, não seremos generosos com a Argentina. Estou com esse homem porque a sua filosofia é correta, e ele pode ganhar e pode não ganhar, e eu acho que ele vai ganhar. E se ele ganhar, ficaremos com ele. E se ele não ganhar, nós vamos embora. Fecha aspas. Gente, uma declaração que acaba misturando apoio ideológico com uma ameaça bem direta, né? Trump já prometeu 20 bilhões de dólares para ajudar a economia argentina, gente. Mas esse apoio ainda não conseguiu acalmar os mercados, nem ajudar o Milei nas pesquisas. Será que agora vai? Trump chegou inclusive a dizer que endossa totalmente o Milei, que é seu aliado ideológico. Ele é MAGA até o fim, é Make Argentina Great Again. Mas quando perguntado qual seria o benefício disso para os Estados Unidos, a resposta foi puramente filosófica. Estamos ajudando uma grande filosofia a tomar conta de um grande país. Queremos ver o sucesso disso. Fecha aspas. Gente, essa relação mostra como a política externa de Trump está ligada a alinhamentos ideológicos, né? E ele não para por aí. Na terça-feira, ele também ameaçou a Espanha com punições comerciais como tarifas, por causa da recusa do país em aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB, como a OTAN, sob pressão dele, acabou concordando, né? Ele afirmou naquele jeito dele, né, que está muito infeliz com a Espanha. E enquanto Trump usa a economia como arma, seu secretário de Tesouro, Scott Bessent, tenta acalmar os ânimos com a China. Ele insistiu hoje que Washington não quer uma escalada no conflito comercial e que Trump está pronto para se encontrar com Xi Jinping. Tomara que role uma conversa, porque essa retomada da guerra comercial, gente, tem abalado os mercados. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.